sou a Fábio, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Esse é um vídeo de dar tchau, porque afinal de contas a gente precisa respeitar os ciclos da vida. E este ciclo está acabando, eu vou te contar por quê. Se você me conhece por causa dos livros e dos cursos de escrita, eu preciso dizer pra você que tchau, gente! Pra quem não sabe, eu sou escritora já tem alguns anos e desde 2018 eu comecei a dar aulas de escrita na internet. E daí eu lancei o Escreva Seu Livro em 30 Dias em 2019. Existia um mundo antes da pandemia. E esse curso, ele foi assim, revolucionário para muita gente, porque foi lá que eu consegui organizar na minha cabeça, de forma assim muito prática, como é que eu conseguia escrever livros tão rápido. E a partir do momento que eu entendi que eu tinha um método, que eu tinha um conjunto de técnicas que formou um método muito eficiente, eu comecei a conseguir passar esse método adiante. E foram centenas de alunos, mais de 2.000 alunos, né, que vieram para o curso e que conseguiram terminar o seu livro em 30 dias. E como é que nasceu isso? Para quem não sabe, eu vou contar um pouco da história do curso, porque agora a gente está dando tchau para ele, a última turma vai acontecer agora, então clique aqui embaixo se você quer escrever um livro, se você quer escrever um livro comigo em 30 dias, a gente começa a escrever a partir do dia 1º de julho. Então, se você sempre sonhou em ter um livro publicado, nunca conseguiu, sempre postergou e tudo mais, dia 30 de julho seu livro pode estar pronto, se você vier. Aqui embaixo tem o link. Mas eu vou contar por quê. Eu sempre escrevi muito, desde pequenininha, tem meus livros que eu fazia em cadernos, pequena ainda, a gente achou na casa da minha mãe, com 8 anos de idade, escrevendo histórias. Mas eu demorei muitos anos para criar coragem de escrever um livro, assim, sabe? Porque eu tinha medo do julgamento, eu tinha medo do que iam falar, eu tinha medo de não dar renda suficiente, eu era já jornalista e eu pensava, gente, mas dá para viver de escrita no Brasil? As pessoas compram, as pessoas leem livro e sempre essas previsões apocalípticas, né? Porque a leitura vai acabar, os livros vão acabar. E ai, balela, tá, gente? O livro tá aí, ó, firme e forte. A gente vai mudando os formatos, mas a galera continua lendo. E daí eu demorei muito, assim, eu precisei de um baita de um empurrão do meu marido para eu escrever o meu primeiro livro. E quando eu fui escrever, na outra hora eu conto pra vocês, aliás, já tem um vídeo aqui que eu conto como que eu escrevi o meu primeiro livro, como é que eu publiquei, tá? Você pode clicar aqui no card que você vai ver. Mas enfim, depois que eu já tinha escrito muitos livros pra mim e pra clientes, eu percebi que aquilo tinha um jeito, eu fazia de um modo diferente. E quando eu fiquei grávida das meninas, que eu tive que ficar de repouso, eu morava na Espanha, eu tive que ficar de repouso absoluto, eu pensei, bom, a cabeça pode funcionar, né, gente? E um dia, uma caixinha, uma seguidora falou assim, você bem que podia ensinar a gente a escrever, porque eu gosto tanto do que você escreve. E eu perguntei despretensiosamente, alguém aqui gostaria de aprender a escrever comigo? Porque até então, na minha cabeça, as pessoas me acompanhavam, do ponto de vista da escrita, pelo que eu escrevia, porque gostavam do que eu escrevia, mas não que quisessem escrever também. E eu fiquei muito surpresa com centenas de pessoas falando, nossa, eu queria escrever um livro, eu queria escrever um livro. A gente fez a primeira turma muito amadoramente, muito entendendo como é que dá aula, eu não sabia direito como que eu ia ensinar o que eu sabia. Na segunda aula, na segunda turma, eu consegui estruturar melhor como era o meu método para eu poder passar isso adiante. Na terceira turma, já estava muito afinado, assim, eu já sabia onde que as pessoas desanimavam no processo, quando que elas queriam parar, quando que elas queriam desistir, onde que era mais difícil, quais partes eram mais difíceis. Por que algumas terminavam o livro no final dos 30 dias e as outras não? E eu comecei a entender isso melhor. A partir da terceira turma, assim, bombou muito, tipo 80%, 90% da turma finalizava seus livros. Conseguia terminar, ó, tenho vários aqui comigo que eu adoro exibir, gente. Esse aqui, ó, da Letícia Junqueiro, psicóloga, já tem mais 3. A Lê Não Dê Conta, de maternidade. A Penina também já tem mais 3, ela escreveu 4 livros, 4 romances policiais muito bons, ela mora na Inglaterra. A Cíntia fez 2 romances bíblicos incríveis, esse é o segundo, romances bíblicos sobre, a primeira foi da Mulher do Fluxo de Sangue, é incrível, isso aqui é a continuação. Ela mora na Alemanha. Esse aqui foi o primeiro que eu recebi de aluna da Carlinha Piazza, Toma que o filho é seu. Não, Toma que o filho é meu, eu sempre falo errado. Foi o primeiro publicado e foi o primeiro que eu recebi. Tem histórias, a doutora Fernanda, ela é doutora, escreveu sobre depressão. Esse livro, inclusive, ajudou a mim mesma
quando eu precisei entender mais do assunto. Tem livros de finança, tem livros de negócio, tem livros, tem romance, tem testemunhos, tem história de vida, tem a história, essa aqui, ó, a história do pai dela. Tem muitas, por exemplo, tem um aqui que é muito lindo, que é uma história muito triste que ela transformou numa narrativa quase infantil, numa alegoria para falar sobre abuso. Então, assim, muitas pessoas precisando jogar para fora, precisando escrever, e a metodologia fez com que isso virasse uma terapia para muitos deles, profissão para outros, né? A Fernanda, por exemplo, ela é doutora em farmacologia, então para ela era importante em termos de carreira, de autoridade. Para outras pessoas ia virar livro para palestrar, para outras era um hobby. As pessoas, elas escrevem pelos mais diversos motivos. E quando eu percebi isso, eu percebi que não tinha sabe quando as agências de publicidade vêm e falam, qual que é o seu avatar? Não tinha um avatar, porque eram pessoas assim, eu tive alunas de 16 anos até alunos com 70 anos escrevendo seus livros, contando suas histórias. E daí, a gente fez a 4ª turma, eu adoeci, fiz a 5ª turma, mesmo doente, e a gente deu uma pausa. Porque é um processo bastante, que exige muita dedicação, né? Porque eu ensino os alunos a fazerem um projeto editorial, então eles entendem como que vai funcionar o livro, como que vai ser o livro. Eu analiso pessoalmente cada projeto, então eu digo isso funciona, isso não funciona, isso está fraco, isso está forte, leia isso, leia aquilo, pesquisa aquilo. E quando a gente senta para escrever em 30 dias, tem todo um conjunto de regras que a gente faz para escrever em 30 dias. Então eu fico ali focada junto com elas, mentoria. Todo domingo a gente tem mentoria, todo domingo eu tô junto, a gente fica horas em mentoria, tirando dúvida, trocando experiências. E tudo isso fez com que esses grupos crescessem muito. No entanto, meu coração começou a pulsar de novo para me dedicar ao que eu acho que é meu ministério, assim, que é falar com mulheres, que é falar com família. E eu não conseguia conciliar as duas coisas, eu não conseguia, porque são 2 perfis diferentes de Instagram, são pessoas diferentes trabalhando com coisas diferentes, um fala só de literatura, de técnica de escrita, o outro é de comportamento, de família, não estava dando. E daí eu decidi então encerrar esse ciclo, mas eu não podia simplesmente um curso tão especial, que foi tão bom para tanta gente, que mudou tanta vida, assim, a gente formou uma comunidade mesmo, tem Instagram, os escritores by Fab, a galera, teve gente que montou, a Esther montou uma editora, que publica vários colegas, eu falei, não dá só para acabar, a gente acabou, não tem mais, eu falei, eu vou fazer uma turma de despedida, vai ser uma turma, vai ser a última turma, a última vez que eu vou dar essa mentoria, que vai ser a última chance que as pessoas vão ter de escrever um livro em 30 dias comigo. Então eu tô aqui para contar um pouco da história do curso para vocês, mas também para fazer esse convite, se você tem vontade de escrever, se você quer ganhar mais autoridade na sua área de trabalho, se você precisa elaborar uma história da sua vida de uma maneira, né, que te cure, se você quer contar a história de algum familiar, um testemunho, se você tem um ensinamento, você sabe algo que é único e quer passar adiante. Eu não sei qual é o seu motivo para escrever, mas o que eu sei é que se você tem uma história, eu tenho uma técnica que vai fazer você contar essa história para outras pessoas. E é por isso que aqui embaixo tem um link. É a última vez, a gente não vai mais falar disso, você não vai mais me ver fazendo anúncio disso. É a última vez que você vai ter essa chance de escrever um livro em apenas um mês junto comigo. E assim como todos esses colegas já escreveram, tem um livro por tudo que é canto aqui, você vai ter a possibilidade de ter o seu livro em mãos e realizar este sonho. Talvez você não plante uma árvore e não tenha um filho, mas um livro te garanto que eu vou te dar essa força aí para ter um livro, tá bom? Então, se você quer escrever ou se você sabe de alguém que tem uma boa história, quer escrever um livro, escreve aqui embaixo, olha aqui nesse link que tem na caixinha de comentários, você vai ser bem-vindo para dizer tchau comigo. Beijo grande e até nosso próximo vídeo.